Gente, eu tô contando aqui para vocês as histórias das eleições presidenciais no Brasil desde 1989, quando elas recomeçaram, houve a redemocratização, né? E eu vou contar agora a história de 2002, né? A eleição presidencial de 2002. Mas eu peço por gentileza que antes de eu prosseguir, você curta aí, dê o seu like, faça isso antes que você esqueça, né? E que você também se inscreva no canal. Você se inscrevendo no canal me ajuda muito, né? Então, gente, nós já falamos sobre a eleição de 1989, vencida por Fernando Collor de Mello. Já falamos sobre a eleição de 1994, vencida por Fernando Henrique Cardoso. E já falamos sobre a eleição de 1998, vencida também pelo Fernando Henrique Cardoso. Agora nós vamos falar sobre a eleição de 2002, né? Vencida por Luiz Inácio Lula da Silva, pela primeira vez, né? O nosso presidente Lula. Então, gente, em 2002, né? Depois de 8 anos do governo do Fernando Henrique Cardoso, o país clamava por mudanças, né? Porque o país estava num momento econômico muito difícil, né? Sofrível, eu diria mesmo melancólico, né? E agora um novo projeto teria que começar, né? E 4 candidatos, né? Na verdade 5 candidatos se apresentaram ao pleito com mais força, né? Um deles foi ela, né? A Rosiana Sarney, né? Filha do ex-presidente José Sarney, né? Pelo PFL. Outro foi o José Serra, o José Serra do PSDB, que foi o candidato do governo. No segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, ele foi ministro da Saúde, foi considerado um excelente ministro da Saúde. O Serra era considerado muito capaz, um cara muito capaz. Né? O Luiz Inácio Lula da Silva, concorrendo pela terceira vez, né, representando o Partido dos Trabalhadores, né, todo o seu carisma, toda a sua ânsia de ser presidente e fazer pelo povo mais necessitado, né, o Ciro Gomes, né, pelo PPS, Partido Popular Socialista, né, Ciro Gomes que já tinha sido candidato em 1998, né, e que parece que em 1998 só foi candidato para poder projetar mais seu nome para 2002, que era essa eleição, né? E o Antony Garotinho, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que era governador do estado aqui do Rio de Janeiro, né? Então esses eram 5 candidatos, né? Logo no início da campanha aconteceu um escândalo, né? A Polícia Federal encontrou uma montanha de dinheiro num determinado local lá no Maranhão e diziam que esse dinheiro alegadamente pertencia ao Ricardo Murad, que era o marido da Rosiana Sarney, né? E aí a Rosiana Sarney ela declarou que estava fora da disputa, se retirou da disputa, né? Muita gente atribuiu isso a gente do PSDB, ao grupo do José Serra, né? Mas se foi ou não, gente, não irei afirmar, não quero me comprometer. Mas que foi comentado isso, foi, né? E, bom, a campanha começou, o Lula liderava as pesquisas e a Rosiana Sarney em segundo, né? Mas com a retirada da Rosiana Sarney, o Lula em primeiro e o Serra em segundo. Acontece, gente, que o Serra ele tinha o desgaste natural de ser o candidato do governo, e o governo estava mal avaliado naquele momento, né? Então, Antony Garotinho e Ciro Gomes poderiam pleitear esse segundo lugar nas pesquisas, né? E particularmente o Ciro Gomes, ele tinha um discurso muito contundente, ele tinha um discurso muito forte, né? De personalidade, mas aí aconteceu o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral da época ele proibiu os candidatos de falarem no horário eleitoral. Olha que absurdo, né? O candidato não pode falar no horário eleitoral, né? Mas aí,
Isso, obviamente, era para prejudicar o Ciro Gomes, né? Porque ele podia ser uma ameaça ao José Serra estar presente no segundo turno, né? Aliás, Ciro Gomes e José Serra sempre se detestaram, né? E nunca fizeram questão de esconder isso, né? Bom, mas aí a equipe do Ciro Gomes encontrou uma solução que foi absolutamente brilhante, que foi o quê? Na época, o Ciro Gomes era casado com uma atriz muito famosa aqui no Brasil, né? Muito bonita, muito talentosa, muito respeitada, que era a Patrícia Pilar, né? E que tinha passado por um processo de câncer, né? Que ela havia se curado desse câncer, né? Então, já que o Ciro Gomes não podia falar na televisão, botaram a Patrícia Pilar para falar no lugar dele, né? A esposa para falar do marido. E, gente, isso deu um resultado tão fantástico, que o Ciro Gomes encostou no José Serra no segundo lugar, ultrapassou o José Serra no segundo lugar e chegou a haver pesquisas que mostravam o Ciro Gomes em primeiro lugar, no lugar do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Eu lembro da época de uma pesquisa da Isto É Census, né? Que as organizações Globo não quiseram repercutir. Eu já contei isso em outro vídeo no canal antigo que eu tinha, né? Que o Ciro estava na frente do Lula. Ciro em primeiro, Lula em segundo e Serra em terceiro, Garotinho em quarto, né? Só que aí, eu não sei se isso subiu a cabeça do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes é um cara arrogante, ele é um cara inteligentíssimo, competentíssimo, ou pelo menos na época era, né? Hoje ele é outro Ciro Gomes, né? Mas o ex-Ciro Gomes era inteligentíssimo, competentíssimo, né? Mas muito arrogante, né? E isso subiu a cabeça dele. E aí, num debate numa rádio, um cara da Bahia perguntou algo para ele e ele chamou o cara de burro, né? Chamou o eleitor de burro, é isso que você ouviu. E logo depois, numa entrevista coletiva, perguntaram para ele qual era o papel da Patrícia Pilar na campanha dele, né? Você sabe o que ele respondeu? É a mulher que dorme comigo. Olha o machismo, olha o machismo. Então, nessas duas declarações, o Ciro Gomes começou a cair, começou a cair. O Serra ultrapassou ele novamente, o Garotinho ultrapassou ele e o Ciro caiu para quarto lugar. E ali praticamente ele perdeu a possibilidade de se eleger presidente da República, né? Muito burro, né? E aí nesse momento ficou Lula em primeiro e Serra em segundo, né? E seria a configuração que se estabeleceria para a disputa do segundo turno. Houve o primeiro turno, o Lula teve mais votos, né? O presidente Luiz Inácio da Silva, né? Teve mais votos, né? E o José Serra foi o segundo colocado. Então, o segundo turno é entre Lula e José Serra, né? É, não tinha como a Rosiana Sarney apoiar o José Serra. Em tese, PSDB e PFL eram aliados, mas não tinha como Rosiana Sarney apoiar José Serra perante o que aconteceu, né? E Garotinho e Ciro Gomes aderiram ao Lula, ao Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aliás, o Ciro Gomes com mais entusiasmo do que o Garotinho, né? Porque o Ciro Gomes queria derrotar o José Serra de qualquer maneira, né? Eram realmente inimigos, são inimigos até hoje, né? Daí houve o segundo turno, o Lula venceu e se tornou presidente da República pela primeira vez. Luiz Inácio Lula da Silva era presidente da República pela primeira vez, né? E nomeou Ciro Gomes como ministro da Integração Nacional, né? Começaria ali uma época em que haveria muito mais inclusão social, em que haveria muito mais prosperidade. 8 anos, né? Esse foi o primeiro de 2 mandatos do presidente Lula, né? Mas 8 anos em que o país teve prosperidade, teve distribuição de renda, em que programas sociais foram lançados com grande sucesso, né? Enfim, ali começava a trajetória como presidente do maior presidente que esse país já teve, indubitavelmente, que é chamado Luiz Inácio Lula da Silva, né? Getúlio Vargas dizia, quando estava no poder,
Hoje sou eu no poder por vocês, trabalhadores. Amanhã vocês, trabalhadores, estarão no poder. Getúlio Vargas estava certo. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço pela assistência.